bem-vindo, né, novamente aqui ao Entre Linhas. Já tem praticamente o lugar cativo aqui, né? Conta pra gente como é que o Senado tem recebido essas últimas notícias dessa semana, uma delação que a gente sabe que é completamente injusta, feita sob ameaça, sob tortura. O que a gente pode esperar também do posicionamento do Senado, do movimento no Congresso, da oposição contra esses absurdos? Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia, Gui. Também aí a vereadora, o Frederico. Espetacular aí a explanação que eu estava assistindo de vocês, do momento que vive o Brasil, né? Da inversão de valores, de prioridades, né? Eu acho que a estrutura, nós estamos com uma corrosão muito grande das instituições. A imagem, e eu até tuitei ontem, porque eu gosto muito de observar os sinais. E ontem foi o dia que nós tivemos a entrega dos corpos em ritmo de festa lá dos terroristas do Hamas, do corpo de criança, de bebê, de idoso, de uma mulher. E aqui no Brasil, simultaneamente, nós estávamos tendo a liberação daquelas imagens, né, que mostram realmente uma pressão muito grande, uma tortura mesmo. E o pior, né, com o Gonê, o Procurador-Geral da República, sendo uma testemunha ocular daquilo tudo e assistindo de camarote, né? Então, nós entramos com um pedido de impeachment, até respondendo a colocação aí da nossa vereadora. Nós entramos com vários, são mais de 60 pedidos de impeachment que tem engavetado no Senado. Mas um deles, que é o super pedido de impeachment que nós entramos no ano passado, 152 deputados federais assinando, quase 2 milhões de brasileiros apoiando numa petição online, no abaixo-assinado, dois juristas, doutor Sebastião Coelho e doutor Rodrigo Marinho, constitucionalista. E lá, num dos itens, são dezenas de violações do Alexandre de Moraes, e um dos itens, curiosamente, foi exatamente dessa questão da delação do Mauro Cid, porque a revista Veja fez em março do ano passado, soltou essa matéria, o áudio, inclusive, ele falando que estava a narrativa toda combinada, que ali era só para confirmar que não tinha jeito, que era uma pressão grande, né? Então, aquele momento a gente percebeu a gravidade daquilo, já colocamos no pedido de impeachment que nós demos entrada no ano passado, né? Detalhando exatamente as imagens que a gente viu ontem, né? Então, ontem foi a constatação, só que nós não imaginávamos, não nos demos conta de que o Gonê estava ali assistindo tudo ao vivo, pessoalmente, e não fez nada. Então, o que é isso? É uma cumplicidade com a arbitrariedade explícita do ministro Moraes, e a nossa equipe está debruçada. Nesse exato momento, estamos trabalhando para analisar a viabilidade jurídica de um impeachment do Gonê também, né? Porque é assustador. Nós repudiamos qualquer forma de violência, né? Então a gente está vendo uma forçação de barra. O Senado, eu participei da reunião de líderes essa semana. Depois de 15 dias, Senado com o plenário fechado, sem podermos usar a tribuna, nós usamos um dia essa semana, né? Depois de pressão. E fica aquele questionamento: quem é que ganha com isso, com o Senado silenciado, né? Agora, veja bem, existe uma certa conivência da Casa Revisora da República com tudo isso, né? Porque o que a gente vê são poucos senadores se manifestando contra essas arbitrariedades. E a gente não pode esperar que a resposta vai vir apenas de fora. É importante uma pressão internacional, vendo a censura comendo solta no Brasil, vendo violações de direitos humanos com presos políticos em pleno século XXI, histórias horripilantes que a gente está vendo no Brasil de injustiça. Mas a gente não pode esperar que Elon Musk,
que o Rubio, que o Donald Trump venha resolver o problema. Nós temos que resolver aqui. Então, não tem outra, né? Acredito que a gente precisa, dia 16 de março, todos irmos às ruas do Brasil, nos manifestarmos contra esse estado de coisas que está aí, sem personalismo, absolutamente sem personalismo. Né? Eu acredito que o grito tem que ser do que a gente está vendo do impeachment do Lula. E o impeachment do Lula é imediato. Essa história de causuísmo deixar para o ano que vem eu considero uma irresponsabilidade com o país, porque está subindo o preço de tudo, pela irresponsabilidade fiscal desse governo, pelo espírito de vingança, de revanche desse regime, né, que tem Lula e alguns ministros do STF juntos, alinhados política e ideologicamente. Por que esperar 2026? Eles vão esperar saquear as estatais do Brasil inteiro, quebrar o país e o desemprego que vai ter das pessoas? Então a gente não pode. Os fins não justificam os meios. Projeto político de seu ninguém justifica dourar a pílula no momento como esse. É impeachment. Temos que fazer um impeachment imediato e, ao mesmo tempo, também pedir pelos presos políticos do dia 8 de janeiro, que estão presos, que estão com as suas vidas devastadas e que não são moeda de troca para ser o ninguém. Não tem que ser moeda. Isso aí é prioridade do país. E a gente vê o Davi Alcolumbre, né, ainda resistente, deu uma declaração ontem estapafúrdia, dizendo que isso não interessa ao brasileiro. Que é isso? Né? A gente ouve nas ruas, a gente percebe a compaixão de brasileiro de direita, de centro, até de esquerda, que, poxa, está vendo exagero nas penas, na dosimetria, no que está acontecendo no país, que o STF manda e desmanda, e isso volta para um, volta para outro em qualquer momento, e as pessoas estão assustadas com isso, os brasileiros. Então, é muito importante que a gente volte às ruas, porque essas pessoas, nós estamos tendo risco. Já perdemos um brasileiro morto sob a tutela do Estado, que é o Clériston Pereira da Silva, e podemos também, Pereira da Cunha, e podemos perder outros que estão com problema de depressão. Ontem mesmo eu recebi uma família de um preso que está na Papuda com seus advogados, com um problema grave de saúde, uma questão humanitária e com dificuldade lá dentro, né? E a gente percebe que não tem prova de nada, que a pessoa nem sequer entrou dentro dos prédios públicos e que estão sendo torturadas, né? E você percebe, por exemplo, a Débora do Batom, eu acho o caso mais absurdo, com criança pequena, né? E foi escrever, perdeu o mané, uma frase dita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal hoje, uma frase dita por ele, ela escreveu aquilo se tira em 10 segundos, ou menos, com água e sabão. Entendeu? E a pessoa, 15, 17 anos, assim, poxa, essa cegueira tá destruindo o nosso país e a gente tem o dever de proteger a nossa nação e proteger a Constituição do país. Meu querido Eduardo Girão, senador, um prazer falar com o senhor novamente, o maior torcedor do Lion que eu conheço. Aliás, minha mãe está em Fortaleza, um beijo para minha mãe, Dona Maria Helene, tá lá. Senador, o senhor, com a inteligência que sempre tem, acabou entrando na pergunta que eu ia fazer em relação à manifestação do dia 16 de março, porque fica meio que uma disputa, né? Não vamos tratar sobre esse assunto, vamos tratar sobre aquele, mas o impeachment, não, já estamos em 2025, espera mais um pouco. E agora entra toda essa questão envolvendo também a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e tantos outros ali, mais 33, os absurdos, mais abusos cometidos pelo STF, especialmente pelo Alexandre de Moraes. E aí eu queria entrar, senador, numa questão que eu até abordei aqui na mesa também, em relação à fala do Luiz Roberto Barroso de não julgar Bolsonaro com viés político. Aqui eu levantei alguns casos que nós temos, o próprio Barroso falando que vencemos o bolsonarismo, quer dizer, onde é que não tem viés político nisso? Ou então o próprio caso do Alexandre de Moraes julgando uma situação em que supostamente tentaram matá-lo, quer dizer, onde é que a gente vai parar? E queria saber do senhor se essa pauta também mais recente do Moraes pode entrar ou deve entrar nessa manifestação no dia 16, senador. Um abraço. Gui, um abraço, que a sua mãe seja muito bem-vinda na Terra da Luz,
né? E também dizer o seguinte: a rua não tem monopólio de quem quer que seja, sabe? A rua é do povo. E as grandes mudanças desse país foram através das ruas. E nós tivemos manifestações sobre o impeachment do Moraes, recentemente, que foram sabotadas por figuras públicas, né, importantes do país. Não, não vamos não bota o nosso pessoal para não ir. Né? Então, chega disso. Né? Repito, as ruas não têm monopólio. Nós temos que ir, independente de quem quer que seja, diga que não vá com faixa de impeachment, não vá com faixa de. Temos que ir, tá certo? Vai como quiser, a liberdade é isso. Então eu não vou baixar a cabeça e seguir absolutamente nenhum tipo de determinação personalista, tá? O meu interesse está acima dos interesses pessoais e políticos, tá? São os interesses nacionais. É isso que a gente precisa entender. Tem coisa muito grave acontecendo no país e a gente não pode fazer capricho de quem quer que seja para livrar uma situação pessoal. Então, nós precisamos ir para as ruas, tá certo? Do Brasil todo, pelo impeachment de Alexandre de Moraes, de novo, pelo impeachment do Lula, né? Pela anistia imediata, vai com a faixa que você quiser. Nós estamos no país livre, ou não? Estamos no país livre. Então, eu acredito que isso é urgente, porque o Senado, nós temos 2/3 de senadores que já estão começando nas ruas a fazer a sua pré-campanha, não oficial, mas eles estão na rua já trabalhando há muito tempo para a sua reeleição. É o sonho, é a obsessão da maior parte dos políticos, dos meus colegas, é continuar no Senado. Né? É muito poder, é o melhor emprego do mundo. Você vê que nós estamos há 15 dias, praticamente, mais, vai fazer 18 agora, com uma sessão. Né? Então, tem carro com motorista, tem apartamento funcional, tem plano de saúde para a vida inteira, para ele e para a família. Tem uma série, você pode contratar R$ 250 mil por mês. Quem você quiser gastar com despesa de gabinete. Então, ali, como dizia um político lá da minha terra, que foi governador e senador, Virgílio Távora, o Senado é como o céu. Aliás, é melhor do que o céu, porque você não precisa morrer para chegar nele. Né? Então, o Senado está assistindo tudo e está muito cômodo. Então, como esses políticos vão precisar do voto seu brasileiro, do voto da população para continuar se perpetuando no poder, pelo menos é importante que a gente cobre a ele uma posição sobre esse momento. Cobre a ele uma posição sobre anistia. Pode ter certeza. Tem muita gente agora me assistindo, me ouvindo, e diz, não adianta. Os caras não estão nem aí para a gente. Tão sim, porque vão precisar do seu voto daqui a meses. Então, cobra ele, rede social, não vamos desistir. Não vamos desistir. Né? Eu acho que a situação está mais próximo do que longe. Né? O sol está abrindo, os ventos estão mudando no mundo todo. Então, a pressão é muito importante nesse momento para que a gente possa. E aí o Davi não vai ter, o Davi Alcolumbre pode ser amigo do Alexandre de Moraes, ter esses conversotes aí gerais, mas com a pressão popular, os outros senadores vão chegar para ele e dizer, presidente, bota para votar esse impeachment, não tem mais jeito, a situação está insustentável. E aí vai, na pressão, na reivindicação, né? Isso faz parte da democracia. E também o impeachment do Lula. Está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil. Né? E você vê que até a Janja eles estão tendo que mandar para fora, com o nosso dinheiro, é claro, né? De quem paga imposto, mandando a Janja viajar para o Lula poder fazer a politicagem dele aqui, porque nem a Janja deixa. Né? Então, quer dizer, está perdido, né? O Brasil está quebrado. Você está vendo aí o plano Safra, o agro, que é a única coisa que vem dando certo, basicamente, no Brasil, né, que está segurando as pontas do Brasil, agora está em maus lençóis, preocupante a situação, e a gente não votou orçamento, gente.
O Brasil está parado. Nós não votamos o orçamento, nós vamos entrar em março, sem votar o orçamento. Né? E ontem, deixando muito claro aqui, porque no meio dessa confusão de delação, de denúncia, né, que mostrou que a PGR não é nada independente, né, parece um puxadinho do STF, foi algo encomendado, é o que tudo que leva a gente a fazer a dedução. Ontem nós tivemos, a única sessão do Senado foi para votar o quê? Para votar mais de 5 bi, B de bola e de índio, de orçamento secreto, de coisas, de contas de restos a pagar, sem rastreabilidade, sem transparência. E o Senado votou no meio dessa confusão toda. E poucas pessoas, inclusive da imprensa, se atentaram para aquilo. E passou, foi aprovado quase por unanimidade. Sabe quem foi o único voto contra? Foi meu. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento com o que está acontecendo no Brasil, porque enquanto o foco está aqui, vai se passando coisas ruins que a sociedade vai ter que pagar o pato com o dinheiro dela. Então, todo cuidado é pouco, mas as ruas, dia 16, a gente tem qualquer outro compromisso. Qualquer outro compromisso que a gente tenha, eu acho que era bom adiar e levar a família, levar nossas famílias para as ruas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas a gente não tem outro jeito. Outra saída é ir para as ruas manifestar a nossa indignação a isso tudo. Eu acho que esse recado é importante. Repito, sem personalismo. Né? A gente chegou a hora de pensar no país e não em projeto político de seja lá quem for. Ótimo, Senador, aqui quem fala é a delegada Tatiana, eu sou vereadora aqui em Curitiba e delegada de carreira. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor puder responder. Nós temos aqui N questões que motivariam um impeachment. O que o senhor acha? O senhor acha que essa última viagem, para não pegar as anteriores, nem o gabinete clandestino que a Janja tem, né? Só essa última viagem, 10 assessores dela viajando a Roma, ela no encontro lá com o Papa, o custo dela, mais os 140 mil do custo, né? Dos seus 10 assessores que viajaram juntos. O senhor não acha que configuraria o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal, ou seja, apropriação de dinheiro público de forma ilegal, uma vez que ela não não tem cargo oficial, nem pode ter devido à questão do nepotismo? O senhor acha que haveria aí uma coautoria do presidente Lula juntamente com sua esposa Janja, especificamente nessa última viagem dela? Ô, delegada, vereadora delegada Tatiana, é um prazer falar contigo diretamente. Prazer é todo meu, eu lhe admiro muito. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Com certeza, nós temos aí alternativas para dar e vender, para analisar pedido de impeachment do Lula. Né? São muitos pedidos, começa pela Câmara dos Deputados e depois chega ao Senado. Eu não vou fazer juízo de valor de nenhum, peço permissão, porque eu vou julgar, eu quero julgar, né? Eu gostaria de receber esses pedidos de impeachment no Senado e poder analisar esses pedidos de impeachment. Se eu manifestar um pré-julgamento aqui, eu posso, como já foi suscitado em alguns momentos, alguns juristas colocam, a gente pode ficar impedido de julgar e eu gostaria muito de participar. Agora, a manifestação é legítima das pessoas nas ruas pelo impeachment, né? Isso é fundamental, que as pessoas possam colocar para fora aquilo que estão sentindo. E olha, vereadora delegada Tatiana, basta a gente ir no supermercado para a gente ver o que esse governo Lula, né, na verdade um regime que a gente vive no Brasil, Lula e STF, está fazendo com o Brasil. Né? Então, eu estou muito preocupado com a questão de muita gente perder emprego. Né? As pessoas já não estão conseguindo comprar,
estão tendo que escolher, e eu recebo relatos, né? A mãe do Gui está lá no Ceará, e esse final de semana passado fui no interior, eu recebi relatos de partir o coração de conterrâneos meus que tem que escolher entre o almoço, o jantar e muitas vezes pular necessidades básicas, né? Que até pouco tempo atrás eles conseguiam ainda ter. Então você imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo, que recebe isso aí, lá na minha terra, as pessoas dão graças a Deus uma situação de ter isso. Como é que ela consegue, né, sobreviver? Como é que ela consegue sobreviver e tudo aumentando de forma galopante e o ministro Haddad dizendo que inflação não é problema, né? Tá tapando o sol com a peneira, não faz o dever de casa, o governo Lula absolutamente não faz uma coisa que tem que fazer, que é equilibrar as contas, que é cortar despesas desnecessárias que eles têm. Eu não estou falando nem de Janja Palusa, dessas viagens absurdas, que são absurdas, né? Assim, em hotéis caríssimos, não estou nem dizendo isso, né? Isso é a ponta do iceberg. O que a gente tem de responsabilidade, de cargos políticos dentro desse governo, o que a gente percebe as estatais, pessoal, as estatais nunca deram tanto prejuízo numa série histórica de 20 anos. Tudo quebrando, tudo gastando com propaganda, e a gente sabe para onde é que vai isso aí. Todo dia a gente está mandando, praticamente todo dia, pedido de informações, não respondem, demoram. Aí o exemplo não vem de cima de nenhum lugar, não vem de cima do STF. Você está vendo aí o negócio das gravatas do Barroso. Ontem eles estavam fazendo galhofa. Galhofa. Não sei se vocês já viram essas imagens, brincando com nomes difíceis. O Brasil numa situação insustentável, injustiça, os corruptos sendo soltos, traficantes e perseguindo gente do bem, gente que nunca teve passagem pela polícia. E os caras brincando, dando gargalhada ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Então, ou a gente aprende pelo amor, né? É uma filosofia que eu tenho. A gente aprende pela dor. Tem muita gente sofrendo. Eu não queria que precisasse aumentar esse sofrimento para que a gente tomasse medidas de resgate do Brasil, né? De resgate da democracia do Brasil, porque nós estamos numa ditadura franca, né? E você está vendo o que está acontecendo no mundo, chamando a atenção já para a ditadura da toga no Brasil. Então, agora há pouco eu vi, inclusive, a rede social do ministro Alexandre de Moraes sendo suspensa. Eu vejo que nós estamos chegando num caos institucional muito grande, né? Porque não temos a quem recorrer no Brasil. Nós não temos a quem recorrer. Vamos recorrer a quem? Ao STF, com relação às injustiças que estão acontecendo dos advogados sem terem acesso aos autos, né? As pessoas sem direito à defesa, o contraditório, uma perseguição a deputados, a senadores, zumbis, que estão com as suas contas bloqueadas, rede social, né? E a gente vê esse clima de revanche, bato aqui, eu te bato ali, bloqueio ali, eu te bloqueio aqui. Onde é que nós vamos parar com isso? Né? Então, poxa, tá na hora de botar a bola no chão, Gui, você que gosta de futebol também, tá na hora de botar a bola no chão, chamar o time, dizer, pô, vamos um jogo bacana aqui, vamos fazer a nossa parte, não vamos deixar de palhaçada, que é isso que está acontecendo, né? Então, precisamos organizar o Brasil para que o caos não venha prejudicar a gente inocente, né? Como a gente está vendo aí pessoas se prejudicando e os políticos estão nem aí. Grande parte dos políticos é rede social, pensando no seu projeto do ano que vem, né? Mas a população precisa de sua representatividade, não tem jeito.
a data limite do Brasil, anote o que eu estou falando, e nós vamos vencer. Eu estou com muita fé, muita esperança, porque o brasileiro está acompanhando a política, né? É só ele, né? Muita gente orando, muita gente participando, e a data limite do Brasil é 2026, é o ano que vem, é a data limite. E essa data limite começa agora. Começa agora. Quem são os candidatos ao Senado aí que estão brotando nos estados do Brasil? Isso é chave. Isso é chave, né? E acredito que o brasileiro vai dar essa resposta e Deus vai interceder por nós, como ele sempre intercedeu, porque as coisas estão mais claras para todo mundo, né? A sombra que essa turma nos colocou não tem outro jeito. Quando vem a luz, a gente consegue ver a sujeira. E nós estamos numa sujeira muito grande, né? Uma sujeira institucional muito grande. E eu acho que nós precisamos dar essa resposta nas urnas. Não tem outro jeito. E nas ruas agora. Nas ruas, desde já, para criar uma consciência também nas urnas no ano que vem. Ótimo, senador. Inclusive, o pessoal está comentando aqui, te elogiando muito, né? O Adriano Notari disse: parabéns, Girão, precisamos ter 60% dos senadores iguais a você. E eu aproveito também para ressaltar aqui, né, que durante essa semana, com todos esses acontecimentos, pouquíssimos parlamentares toparam participar e comentar sobre esses assuntos, né? Alguns até acabaram desmarcando em cima da hora. Não é o caso quem, mas nem todo mundo está peitando de fato, está encarando esses fatos e opinando com coragem, como o senador Girão está fazendo. Então, parabéns mais uma vez. E agora a vereadora quer também fazer mais uma pergunta. Senador Girão, vou lhe fazer uma pergunta. Aqui em Curitiba, nós tivemos o advogado Dr. Ogier Buch, que é comentarista da Rádio Mercosul FM. Ele entrou com uma ação na Justiça pedindo a sanidade mental do nosso presidente. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre eventual procedimento de insanidade mental do presidente Lula, uma vez que ele faz colocações totalmente ilógicas, como, por exemplo, né, se o ovo tá caro, pare de comer ovo ou coma ovo de ema. Né? Lembrando que no Palácio realmente tem mais de 70 emas, comprovando que ele come, né, os ovos aí desse animal ameaçado de extinção. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse processo, por exemplo, né, protocolado aqui pelo senhor Ogier Buch, doutor advogado, questionando a sanidade mental do nosso presidente. Essas declarações que ele tem dado, vereadora delegada Tatiana, são declarações assim que beiram ali, ou a pessoa já chutou o pau da barraca, né? Tá brincando, né? Já viu que a popularidade caiu para 24%. A aprovação do Lula nunca teve tão baixa, 24%. E eu analisei, inclusive no único discurso que nós tivemos aí depois de 58 dias, né? Desde o recesso do ano passado até agora, nós só tivemos um discurso, né? E os 10 minutos que eu tive, eu fui igual assim aproveitando para falar, não consegui. Tem dezenas de discursos represados, mas eu falei dessa pesquisa, né, que mostra assim, se é problema de insanidade, se é um fanfarrão que já deu o que tinha que dar e sabe, sei lá o que é que tem de plano, porque é muito estranho. O Brasil tá assim fazendo esse jogo internacional junto com ditadores, né? O Brasil está flertando com Venezuela o tempo todo, com a Nicarágua, né? Dando declarações assim internacionais que nos colocam numa história que nunca foi a nossa. O Brasil sempre foi neutro, sempre teve uma história de cultura de paz, né? E o Lula empurra o Brasil para a escória do mundo, né? Com Hamas aí, sabe, passando a mão na cabeça desses terroristas, de tudo que está acontecendo em Irã.
né, que nós recebemos logo o presente de posse do Lula, foi 2 meses depois, navios aqui do Irã aportarem no Brasil, com festa lá dentro, e ninguém conseguiu informação do que aconteceu. Então, a gente percebe que o que é que o Brasil está querendo? É que a China venha salvar um país quebrado? É isso? Será que é isso que está por trás dessa estratégia kamikaze do Brasil? Porque me parece algo kamikaze, sabe? Então, aquela pesquisa dos 24%, eu fui me aprofundar sobre ela, e ela tem dados ali interessantes. Você sabe quanto é que é a aprovação do Congresso Nacional? Sabe, Gui, Mariana, doutor Frederico e também vereadora delegada Tatiana, vocês sabem quanto é que deu a aprovação do Congresso? Não. Não. Dá um chute aí na aprovação do Congresso. O Lula foi 24%. Ixi, deve estar parecido, né? Infelizmente. 40%? 9%. Meu Deus. Meu Deus. Misericórdia. Uma pena. Olha como o brasileiro está acordado. Agora tem uma que eu tenho uma explicação. Posso estar errado, mas eu vou colocar aqui para você. Chuta quanto é que deu. Vamos ver quem se aproxima. A aprovação do Supremo Tribunal Federal. Agora é com você, Gui. Pô, tem alguém que aprova? Você deu 24% petista, deve ter sido similar aos 24% do Lula. Pois é. Mas eu tenho uma tese. A aprovação do Supremo deu 49%. Foi a melhor. Mas eu tenho uma tese. Quem é que num país que 61% da sua população tem medo de se manifestar nas redes sociais, medo de retaliação dos poderosos, vai responder uma pesquisa dizendo que o STF tá Verdade. bom? Verdade. Tá ruim, né? Tá ruim. Tá muito Então, difícil mesmo. As pessoas se veem na eu vou mesma falar uma coisa posição pra do Mauro vocês. Cid, né, senador? Diante da pergunta do Instituto Pronto. de Pesquisa, ela se vê na mesma posição do Verdade. Mauro Cid respondendo Alexandre de Moraes. Exato. Quem é que vai criticar? Quem é que, né? Então, assim, a gente está vendo o Brasil, e a PGR foi uma grande decepção para mim, né? Pela forma como estava ali o Gonê assistindo aquelas arbitrariedades e, ao mesmo tempo, assim, estapafúrdio, não colocou o contraponto do Bolsonaro, depoimento delação do próprio Mauro Cid, ele não colocou depoimentos que, de uma certa forma, mostravam que não houve o que eles colocaram no relatório, né? Então, assim, me parece algo desenhado, sabe? Já combinado, né? Isso é ruim. Se a gente tivesse uma justiça imparcial, que fizesse um trabalho técnico, ok, errou, tem que pagar. Mas você não tem. É tudo na mão do Alexandre de Moraes, né? Vai agora para a primeira turma. Ele não era, gente, ele é vítima. Tá claro. Tá lá no processo dizendo que foi monitorado, ele perguntando sobre o monitoramento dele, né? Sobre planejamento de assassinato de autoridade. Ele não poderia, porque o nome dele consta, né? Ele não poderia ser o relator disso. Ele tinha que estar fora. Ele tinha que, no mínimo, se declarar impedido disso, né? Então, é um conflito de interesses flagrante e não se faz. E outra coisa, ele já negou o recurso mais tempo e vai agora a toque de caixa na primeira turma. Então, cadê as pessoas de bem desse país? A pergunta é essa, né? Onde é que estão as pessoas de bem? Tem muita gente. Tem muita gente que no Brasil não aceita isso, que está se manifestando, que não jogou a toalha, jornalistas, parlamentares, juristas como vocês que estão aqui nesse programa, né? Mas tem muito mais gente do bem. Vocês não acreditam que essa é a sensação que eu tenho. E eu assim, tenho uma convicção forte que a maioria das pessoas no Brasil
90 e tantos por cento são compostas de pessoas íntegras, trabalhadoras, que cumprem seu dever, que amam o seu país, que amam a justiça, que são cristãos. Cadê essas pessoas que não se manifestam dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do governo federal? Não tem ninguém? Será que eu acredito que tenha, sabe? E eu vou além, eu digo, olha, essas pessoas chegou a hora, né, dos jornalistas do Brasil, gente. Quem fez jornalismo, e eu fiz, não concluí, mas eu cheguei a fazer quase a metade do curso, né? E eu digo para você o seguinte: é uma missão linda do jornalista de fazer o contraponto, de ter o equilíbrio, né? De buscar a verdade. E esses jornalistas do Brasil estão se calando, vendo, porque os caras pô, estudaram, têm uma inteligência, vão deixar a ideologia de lado e ver os fatos, né? Para reportar para as pessoas. Mas a gente não vê honestidade intelectual de grandes, entre aspas, nomes, grandes veículos do país, né? E a gente, graças a Deus, tem uma Gazeta do Povo, tem uma Revista Oeste, tem jornalistas que têm se posicionado, né? Mas são minoria. São minoria. Eu acho que a corrente do bem tem que deixar de lado partido, deixar de lado essas coisas e pensar no nosso país. Nós não temos filho, não. Nós não temos netos, não. As futuras gerações, o que é que serão? Então, eu acho que quem está nos assistindo agora sempre tem alguma coisa a fazer e faz. Vai na rede social, coloca a sua posição, escreve uma carta no condomínio, coloca no grupo do condomínio sua posição, sabe? Eu acho que chegou a hora de criar esse movimento positivo no país para a gente sair desse marasmo, desse jogo bruto, sujo que a gente está vendo entre poderes, né? Para libertar o Brasil. Então, eu acredito que dia 16 de março nós temos um ponto de encontro, né? De 16 de março, nas ruas do Brasil, logo após o Carnaval, né? E nós não podemos parar. Acredito que em abril tem que ter novamente, pelo menos um por mês. Em maio temos que ter novamente, em junho temos que ter novamente, e a coisa pode acontecer, eu acredito que nesse movimento pacífico, mas com firmeza, não tenha dúvida que os políticos aqui em Brasília vão, vão ter apreço, vão se preocupar, pelo menos com isso, e vão agir, porque a reeleição deles está em jogo. E a população não está querendo ninguém que se esconda nesse momento. Está querendo o preto no branco, né? E não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Se errou, tem que pagar. Por exemplo, eu considero essa questão das joias, do meu ponto de vista, vejo muita coisa boa que o Bolsonaro fez e deixo claro isso. Não dá para comparar com o governo Lula, né? Ele teve a chance, em muitos momentos, de colocar o judiciário no seu canto, o legislativo no seu canto enquanto presidente, mas, infelizmente, a questão do ramagem, ele deixou a desejar naquele momento. Ali o Brasil começou a ter um problema institucional de um poder esmagar o outro, porque ele queria colocar o Ramagem como diretor da Polícia Federal, e a Constituição dava essa prerrogativa para ele, não tinha por que recuar ali, né? Como a questão da CPI da Lava Toga pediu para sua base retirar as assinaturas, né? Então, os interesses nacionais têm que estar acima de interesses familiares, e naquele momento o Brasil começou a perder. Agora, muita coisa boa no governo dele, a reforma da Previdência, a questão das estatais dando lucro, tem muita coisa boa. Mas, como ser humano, todos nós temos virtudes e temos defeitos, né? E defeitos que foram ali cruciais para a gente estar nesse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, teve erros ali graves. Agora, esse negócio das joias, no meu ponto de vista, é indefensável, né? Assim, não tem nada a ver com esse processo, né? Vamos combinar. Isso aí é a forçação da PGR. Por isso que eu digo que a Constituição tem que ser respeitada. Mas a joia é algo que tinha que ser devolvido para o governo, colocado. Mas é pessoal essa questão. Mas, poxa, ficou um negócio que no meu modo de entender, isso não é correto, né? E a gente precisa entregar e rever princípios e valores. Agora,
vamos combinar. A PGR, junto com o STF, está numa caçada implacável. Uma caçada implacável ao Bolsonaro e sua família. Né? E a gente não pode deixar de ver isso. Isso está desrespeitando a Carta Magna do Brasil. Então, é um momento de muita serenidade que a gente precisa. Né? As pessoas precisam se despertar nesse momento para defender a justiça para todos, mas com base na lei. Né? Não pode. Quem entrou dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto, do Senado e da Câmara para quebrar, né? Essas pessoas devem ser responsabilizadas, exemplarmente punidas, mas dentro da lei do país, e não é isso que a gente está vendo. E quando se fala em anistia, sinceramente, pelas imagens que a gente teve acesso, né, pelo contato que a gente tem com advogados, com juristas e tudo, a maioria dessas pessoas não quebrou, a maioria dessas pessoas não fez isso, né? E estão sendo assim colocadas como um escudo para a perseguição de quem é de direita e de quem é conservador nessa nação, né? E essas vidas estão sendo destruídas e muitas não têm volta, né? Porque foram anos, nós já estamos chegando aí dessa injustiça, muita gente com problema psicológico, que a família já se desfez, né? Não é fácil, não é fácil. Um brasileiro morreu, outros estão aí em vias de acontecer alguma coisa, né? Então nós precisamos gritar, esse é um deles. Agora, os sequestradores de banco, na época lá, dessa turma que está no poder hoje, né? Gente que sequestrou avião, sequestrou embaixador, essas pessoas receberam anistia. Aí, quando eu vejo esses líderes políticos, chamados de progressistas, sem um pingo de bom senso, de compaixão, de verem que eles fizeram coisas muito piores, e essas pessoas que não fizeram, que não querem anistia para elas, é algo que não tem, mostra o caráter, revela do espírito dessa turma. Mas a gente tem que trabalhar urgente por essa anistia, porque cada dia é um dia que não volta, né? E tem um estrago muito grande para uma sociedade, né? Eu até falei sobre Papa João Paulo II. Ele fala da justiça, né? Do perdão, da paz, né? Estão intrinsecamente ligados. Nesse momento, no Brasil, a gente está vivendo essa escuridão que precisamos jogar luz, e a luz vem pela razão, a luz vem pelo bom senso, vem pela verdade. Ótimo, senador, é sempre muito bom ouvi-lo, né, escutar as análises, a gente aprende muito, o pessoal está comentando, elogiando muito aqui também nos comentários, e a gente te espera, se tudo der certo, já na semana que vem, né, sempre que possível, né, Gui, Girão aqui é muito bom. Com certeza, e reforçar, senador, o que a Mari disse aqui, não vem ao caso, obviamente, os nomes, mas nós tivemos algumas confirmações e depois desconfirmaram, como diria o outro, por conta de medo de falar sobre o que aconteceu em relação às denúncias, à PGR, e o senador Eduardo Girão sempre toca em qualquer assunto, em qualquer ferida, não importa o governo, não importa quem esteja na cadeira, então a gente agradece não apenas o posicionamento aqui do senador, enquanto senador, mas da pessoa também, da integridade do caráter que o senhor possui. Obrigado, senador. Muito obrigada. Muito obrigado, sabendo que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, como qualquer melhor, né? Mas para honrar um povo, o cearense, a sua mãe está lá, Gui, e é um povo de bem, e é um povo que me colocou para fazer aqui diferente, né? Com a perspectiva de mudança. Então eu estou procurando dar o meu melhor, no limite das minhas forças, e eu tenho certeza que essas sementes que a gente vai jogando, elas vão crescer na hora certa. Dia 16, vamos todos para as ruas do Brasil com nossas famílias para protestarmos de forma ordeira, pacífica e respeitosa contra esse estado de exceção que vive o Brasil. Deus abençoe vocês. Muita paz, delegada, vereadora delegada Tatiana, muita paz, Mariana, doutor Frederico e você, Gui. Muito obrigado, senador. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até Deus mais. Um abençoe. abraço.